Você já se perguntou por que parece que todo mundo ao seu redor encontra o amor, menos você? Por que suas tentativas de relacionamento sempre terminam em decepção, mesmo quando você se entrega completamente? Talvez você tenha chegado ao ponto de questionar se existe algo fundamentalmente errado com você, se você carrega alguma maldição invisível que afasta as pessoas, se nasceu destinado à solidão eterna. Eu entendo essa dor. Entendo porque já passei por isso e posso te garantir uma coisa: você não está sozinho nessa jornada e, principalmente, não há nada de errado com você. Na verdade, se você ainda está solteiro, pode ser exatamente o contrário do que pensa. Pode ser que você seja tão especial, tão sagrado aos olhos do divino, que Deus está cuidadosamente preparando seu coração como um templo. E templos não são construídos de qualquer jeito, nem abertos para qualquer pessoa. E se eu te disser que sua solteirice não é um castigo, mas uma preparação divina? Que cada relacionamento que não deu certo foi, na verdade, Deus te protegendo de algo que atrasaria sua missão? Neste vídeo, você vai descobrir por que alguns corações precisam permanecer fechados por mais tempo, não por falta de amor, mas por excesso de propósito. Você vai entender os sinais espirituais por trás da sua jornada solitária e como transformar essa espera em crescimento. Se isso está ressoando com você, se inscreva agora para continuarmos essa jornada de autoconhecimento juntos, porque o que vou compartilhar pode mudar completamente sua perspectiva sobre estar solteiro. Vamos começar explorando o primeiro sinal de que seu coração pode estar sendo preparado para algo muito maior. Primeiro sinal: sua sensibilidade espiritual é diferente. O primeiro sinal de que você é um escolhido em preparação está na forma profunda, quase sobrenatural, como você sente e percebe o mundo ao seu redor. Não é exagero dizer que você enxerga com os olhos da alma, enquanto a maioria das pessoas percebe apenas o que é dito ou mostrado. Você percebe o que está escondido, não falado, reprimido. Você entra num ambiente e imediatamente capta a energia, como se cada espaço tivesse um clima invisível que afeta sua mente e seu corpo, mesmo sem palavras. Às vezes, você sente angústia sem entender de onde vem, e só depois percebe que estava perto de alguém carregando dor. Em outras ocasiões, se sente extremamente feliz ao lado de alguém leve e cheio de luz. E quando você se conecta com alguém, não é só uma conversa, é uma travessia espiritual. Você sente o que a outra pessoa sente, mesmo quando ela finge estar bem. Você ouve uma frase simples, mas capta a dor escondida por trás do sorriso. É como se houvesse um radar dentro de você, captando tudo que está desalinhado, ferido ou desequilibrado nas emoções dos outros. Essa sensibilidade, no começo da jornada, pode parecer um fardo. Muitos escolhidos passam anos acreditando que são intensos demais, sensíveis demais, difíceis de lidar. Mas, na verdade, isso não é um defeito. É um dom raro. Você foi criado para ser um canal de cura. Sua presença transforma, mesmo em silêncio. Mas como todo canal sagrado, precisa ser protegido. Talvez você já tenha vivido situações onde saiu de encontros aparentemente tranquilos, mas se sentiu exausto, como se tivesse corrido uma maratona. Isso acontece porque sua alma absorve as tensões não resolvidas, as feridas que o outro nem sabe que carrega. Você age com empatia tão profunda que às vezes se perde tentando carregar dores que não são suas. Uma vez, você tentou se entregar de coração aberto em um relacionamento. Deu o melhor de si. Cuidou, acolheu, teve paciência com os traumas do outro, mas no fim ficou vazio. Como se tivesse se doado inteiro a alguém que só soube receber sem saber retribuir. Você terminou mais machucado do que antes, questionando se o problema era sua forma de amar. Mas a verdade é que você amou com uma intensidade que poucos conseguem sustentar. Sua luz era demais para quem ainda vivia em sombra. E aqui está a grande revelação. Deus conhece a profundidade do seu coração. E por isso, Ele te guarda. Não como castigo, mas como proteção. Ele sabe que,
Se você se unir a alguém que não tem estrutura espiritual para lidar com sua luz, essa pessoa vai tentar apagá-la, não por maldade, mas por desequilíbrio. E você corre o risco de encolher quem você é, para caber em espaços pequenos demais. Por isso sua jornada amorosa pode parecer mais solitária, porque seu coração está sendo moldado como um templo. E templos não são abertos para qualquer um. Eles são consagrados. São lugares de reverência, de propósito. Seu coração não é um quarto de hotel onde qualquer um pode entrar e sair. É morada sagrada, preparada para receber alguém à altura do que você carrega. Você já percebeu como algumas pessoas simplesmente não conseguem permanecer na sua vida por muito tempo? Mesmo quando você as trata com respeito, com carinho, com verdade, elas se afastam. Algumas somem sem explicação, outras criam conflitos do nada. Isso acontece porque sua vibração eleva, e quem não está pronto para subir com você sente-se desconfortável e foge. Sua sensibilidade espiritual é um selo dos escolhidos, e os escolhidos, antes de serem liberados para amar, são treinados para não se perderem no amor errado. Então, se você se reconhece nesse tipo de sensibilidade, se já se sentiu diferente, se já foi chamado de intenso ou se já se cansou de sentir por dois, comenta aqui embaixo, eu sinto. Isso não é fraqueza. É força refinada, e sua partilha pode mostrar a outros escolhidos que eles não estão sozinhos nessa caminhada. Segundo sinal, você não consegue aceitar relacionamentos superficiais. O segundo sinal claro de que você é um escolhido em preparação é a sua incapacidade natural de aceitar relacionamentos superficiais. Existe dentro de você uma barreira invisível que simplesmente rejeita qualquer tipo de conexão que não envolva entrega, propósito, verdade e profundidade. Ainda que racionalmente você tente se convencer de que determinado relacionamento é suficiente ou aceitável, emocionalmente e espiritualmente você não consegue se engajar. Há uma resistência interna que não pode ser ignorada. Muitas vezes, você já deve ter se deparado com pessoas aparentemente perfeitas aos olhos dos outros. Pessoas com boa aparência, boas intenções, comportamentos corretos, e ainda assim, algo essencial parecia faltar. Não havia vibração, não havia verdade espiritual, não havia propósito compartilhado. Mesmo que tudo estivesse certo na superfície, sua alma identificava a ausência de profundidade, como se um campo energético mais sutil estivesse comunicando. Isso não é para você. Essa incapacidade não tem relação com arrogância, exigência exagerada ou idealização romântica. Trata-se, na verdade, de um discernimento espiritual implantado por Deus. É uma espécie de codificação interior que protege o seu destino e impede que você se vincule a pessoas que não foram destinadas ao seu caminho. Relacionamentos rasos, por mais bem intencionados que pareçam, não têm a estrutura necessária para sustentar o peso da sua missão espiritual, e sua alma sabe disso. Você não consegue se conectar apenas por carência, por impulso físico ou por conveniência social. Enquanto muitos ao seu redor se envolvem em relações baseadas na atração momentânea ou em trocas superficiais de afeto, você sente que isso seria uma traição contra si mesmo. Há dentro de você uma verdade mais elevada, exigindo coerência. A ausência de propósito, de alinhamento espiritual, de conexão autêntica com o outro, torna qualquer relação insustentável. Esse padrão interno foi estabelecido por uma consciência mais elevada. E isso tem uma função muito clara: preservar sua energia, sua essência, seu tempo e principalmente seu coração, até que a pessoa certa apareça. Essa pessoa certa não será apenas uma companhia agradável, mas uma extensão do seu chamado, alguém cuja presença somará à sua missão e com quem você poderá cumprir propósitos eternos. Enquanto essa conexão não se manifesta,
Qualquer tentativa de substituir ou simular um relacionamento real soa falsa e vazia para você. E por mais que tente insistir ou se adaptar, sua alma não coopera. É como se houvesse um sensor interno que bloqueia a entrega emocional, que impede o florescer de sentimentos, que fecha as portas do coração até que o nível certo de conexão esteja presente. Esse desconforto diante do raso também se estende às conversas, à rotina, às trocas de afeto. Nada funciona direito quando a relação não está enraizada em algo mais profundo. Você sente como se estivesse vivendo uma mentira, representando um papel que não é seu. Sua alma exige presença total, verdade, reciprocidade de propósito. Qualquer coisa menor do que isso se torna insuportável com o tempo. Além disso, você costuma perceber a ausência de substância nas intenções das pessoas. Enquanto muitos se aproximam buscando apenas companhia, validação ou prazer imediato, você busca comunhão, entrega, crescimento espiritual mútuo. Você quer mais do que estar junto. Você quer caminhar junto, crescer junto, cumprir destino junto. E por isso, qualquer relação que não ecoe essa vibração é automaticamente rejeitada pelo seu sistema emocional. Esse segundo sinal é, portanto, uma prova de que Deus elevou seu padrão de relacionamento para além do comum. Você não foi feito para amores provisórios, para afetos rasos, para laços construídos apenas por aparência ou conveniência. Seu espírito não se satisfaz com menos do que o que foi prometido. E enquanto essa promessa divina não se cumpre, sua alma continuará dizendo não a tudo que não estiver alinhado com o que é eterno, verdadeiro e espiritual. E se você está se conectando profundamente com esses sinais e quer entender ainda mais sobre sua jornada como escolhido, eu te convido a conhecer meu livro digital, O Chamado dos Escolhidos. Nele, eu exploro em detalhes todos os aspectos da vida de quem carrega uma missão espiritual especial, incluindo como navegar os relacionamentos quando você é um escolhido. É um guia prático para te ajudar a entender completamente seu propósito e como se preparar para receber o amor que Deus preparou para você. O link para baixar o livro digital está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Agora vamos continuar com o próximo sinal. Terceiro sinal. Seus relacionamentos sempre terminam de forma inexplicável. Há um padrão silencioso que acompanha muitos dos escolhidos. Seus relacionamentos parecem começar com intensidade, promessas e conexão verdadeira, mas, subitamente, terminam sem aviso, sem sentido, sem uma explicação lógica. E isso, muitas vezes, deixa uma sensação de confusão, abandono e injustiça emocional difícil de digerir. Talvez você já tenha vivido isso mais de uma vez. Um vínculo se formava, tudo parecia fluir bem, havia sintonia, palavras bonitas, planos para o futuro, aquela sensação de que agora vai. Mas então, do nada, tudo mudava. A pessoa esfriava, se afastava, criava um problema onde não havia ou simplesmente sumia, deixando apenas o silêncio como resposta. Você tentava entender, repassava mentalmente cada detalhe, cada palavra dita, cada gesto trocado. Será que eu fui frio demais ou carente demais? Será que disse algo que magoou? Mas por mais que analisasse, nada fazia sentido. Não havia erro visível, não havia justificativa real. Um caso emblemático. Havia cumplicidade, risos sinceros, longas conversas sobre sonhos e propósitos. Parecia o início de algo sólido. Mas bastou uma pequena pausa no contato, um final de semana distante, e tudo desmoronou. A pessoa voltou diferente, distante, como se nunca tivesse sentido nada. Em pouco tempo, tudo terminou. Nenhuma explicação plausível, apenas a sensação de um laço cortado antes da hora. Essas experiências deixaram feridas, não pelas perdas em si, mas pelo sentimento de estar sempre sendo quase amado, quase escolhido, quase suficiente.
A alma ficava cansada, com medo de confiar de novo, como se carregasse um selo invisível que decretava: isso não vai durar. Mas o que parecia abandono era, na verdade, intervenção divina. Cada uma dessas separações, por mais dolorosas e absurdas que parecessem, foi cuidadosamente conduzida por Deus. Ele viu o que você não conseguiu ver: intenções ocultas, desequilíbrios espirituais, propósitos incompatíveis com o plano maior para a sua vida. Quando uma conexão não corresponde à sua missão, quando um relacionamento ameaça desviar você do caminho que foi traçado desde o ventre, o próprio céu age. E age com firmeza, mesmo que sua alma resista, mesmo que seu coração reclame. Deus remove, não por crueldade, mas por amor. A verdade é que nem toda presença é bênção. Algumas pessoas carregam pesos invisíveis, bagagens emocionais que, se unidas às suas, formariam uma prisão. Outras possuem luzes que brilham diferente da sua, e ao invés de somar, abafariam o seu brilho. E Deus, que conhece o fim desde o começo, não permite que você construa sobre um alicerce instável. Por isso, muitos dos seus relacionamentos tiveram finais tão estranhos. Porque se dependesse apenas de você, talvez insistisse mais um pouco, tentasse consertar, estendesse a esperança. Mas Deus não queria apenas que você vivesse o amor. Ele queria que você vivesse o amor certo, com a pessoa certa, no tempo certo. E até que isso se manifeste, tudo que não for aliança divina será arrancado, mesmo que pareça cruel no momento. Esses términos inexplicáveis não foram castigos, foram livramentos. Foram portas fechadas que te impediriam de entrar em quartos que não foram feitos para você. Foram cortes precisos, cirúrgicos, espirituais. Foram respostas silenciosas a orações que você nem sabia que estava fazendo. Senhor, me livra de tudo que não for teu. Se você já viveu esse padrão de conexões intensas que desaparecem sem explicação, compartilhe aqui nos comentários. Outros escolhidos também passam por isso. Sua experiência pode ajudar alguém a entender que, às vezes, o fim é o maior sinal de proteção. Quarto sinal. Você sente uma solidão diferente do comum. O quarto sinal de que você é alguém separado por Deus para um propósito maior é a solidão que habita silenciosamente dentro de você. Mas não é a solidão comum que a maioria das pessoas sente em momentos passageiros. É algo mais profundo, mais enraizado. Não se trata da simples ausência de pessoas, amigos ou de um parceiro ao lado. É uma solidão existencial, espiritual, que parece não ser preenchida nem mesmo com as melhores companhias. Mesmo cercado por gente, você sente um vazio específico, um silêncio interno que permanece mesmo em ambientes barulhentos. E não é porque você está emocionalmente carente ou incapaz de se conectar. Pelo contrário, você sabe se relacionar, sabe ouvir, sabe amar. Mas mesmo assim, parece estar sempre à espera de algo que ainda não se manifestou. Uma presença, uma conexão, um encaixe que ultrapassa o comum. Essa solidão não se parece com um buraco ou com uma metade. É mais como uma expectativa silenciosa de algo que a alma já conhece, mas os olhos ainda não viram. Uma espera que não vem da mente, mas do espírito. Você não se sente incompleto como quem busca um preenchimento qualquer. Você se sente inteiro, mas sabe que existe outro inteiro, alinhado com o propósito que Deus colocou em você, que ainda não chegou. E essa percepção traz uma mistura de paz e inquietação. Paz, porque lá no fundo, você sabe que não está sozinho por acaso. Inquietação, porque o tempo parece demorado, o caminho parece longo e a espera às vezes pesa. Mesmo assim, há uma certeza interior. Você foi criado para algo diferente e, por isso, seu coração não se apega a qualquer coisa ou pessoa. Esse tipo de solidão é sagrado. É um espaço reservado.
Não se trata de um vazio qualquer, mas de um espaço guardado por Deus para algo muito específico. É o tipo de solidão que te ensina a amar a própria companhia, a depender da presença divina, a se fortalecer internamente, a encontrar plenitude na conexão com o Criador. É nessa solitude que você amadurece espiritualmente, que você é treinado para discernir o verdadeiro do passageiro, o eterno do temporário. Durante esse tempo, você se torna mais introspectivo, mais sensível, mais seletivo com quem compartilha sua energia. Sua espiritualidade se aprofunda, sua conexão com Deus se torna mais sólida. Você começa a perceber que a solidão que sente não é ausência, é presença em processo. É como se sua alma soubesse que a união que está por vir não será comum, não será casual, não será baseada apenas em afinidades humanas, mas em propósitos espirituais alinhados. Deus não está te punindo com o silêncio, mas te moldando com ele. Ele não está te privando de amor, mas te preservando para um amor que seja a extensão da missão dele em sua vida. Até que isso aconteça, a solidão continuará sendo uma preparação silenciosa, um espaço onde ele trabalha, cura, fortalece e purifica o seu coração. Porque o que está por vir não será apenas um relacionamento, será um encontro de destinos que carregam um propósito eterno. Quinto sinal: você atrai pessoas quebradas que querem ser salvas. Há um padrão recorrente na vida de muitos que carregam uma missão de cura. Indivíduos emocionalmente quebrados aparecem como mariposas que enxergam sua luz como a única chama possível. Eles vêm com histórias marcadas por vícios, traumas enraizados, episódios depressivos, relações abusivas ou ciclos autodestrutivos que parecem não ter fim. E sem entender muito bem como, é você quem se torna o espaço seguro, a tábua de salvação, o ombro que recebe todas as lágrimas e confissões mais sombrias. A princípio, a sensação pode ser quase lisonjeira. Há um sentimento silencioso de significado quando alguém confidencia seu maior medo ou quando encontra alívio apenas por estar na sua presença. Sinais de confiança surgem em cada olhar grato, em cada sorriso misturado às lágrimas. A própria atmosfera muda. Aquilo que estava pesado para o outro torna-se mais leve, enquanto você absorve o fardo sem perceber. E por um tempo, você acredita que seu amor é capaz de transcender barreiras, que sua paciência e sua entrega reconstruirão tudo que o outro perdeu ao longo do caminho. No entanto, com o passar dos dias, começa a se instalar uma exaustão quase imperceptível. Pequenos esquecimentos, um sono que não recupera, uma irritação súbita diante de tarefas simples. É o sinal de que a energia vital está sendo drenada em silêncio. Na tentativa de consertar o mundo de alguém, você vai se descosturando devagar, como uma roupa que esgarça no ponto em que mais se exige dela. Quando percebe, está carregando histórias que não são suas, justificando atitudes que lhe ferem, cedendo limites que até então pareciam inegociáveis. E, invariavelmente, chega ao ponto de ruptura. O outro se sente melhor, ou acredita não precisar mais de ajuda, e se afasta repentinamente. Às vezes parte sem agradecimentos, outras vezes volta a culpar você pelo incômodo de olhar para feridas ainda abertas. Em situações mais dolorosas, permanece por perto, mas agora numa dependência tóxica que suga cada centímetro da sua paz. Você, que entrou como âncora de estabilidade, torna-se prisioneiro do mesmo mar revolto onde tentava resgatar alguém. Essa dinâmica revela um equívoco silencioso, a ideia de que seu chamado é salvar indivíduos específicos. Na verdade, sua missão de cura extrapola qualquer relação isolada. O dom foi concedido para alcançar muitos, para iluminar caminhos, para tocar corações de forma ampla, não para canalizar toda a força em uma pessoa que escolhe permanecer nas sombras. Quando você direciona sua luz a um único ponto que se recusa a brilhar,
desperdiça a potência que poderia acender multidões. Entender a diferença entre ser instrumento de cura e carregar alguém que não quer caminhar é essencial. Um instrumento toca a melodia e a oferece ao ouvido que deseja ouvir. Um fardo, ao contrário, convida você a mergulhar num poço sem fundo. É nesse discernimento que se encontra a verdadeira proteção espiritual. Reconhecer quando sua presença inspira transformação e quando está apenas perpetuando a estagnação do outro. Se este padrão faz parte da sua história, reflita sobre quantas vezes você viveu algo assim. Deixe nos comentários um número que represente essas experiências. Talvez, ao escrever, você perceba que não está sozinho. E principalmente que sua luz nunca foi o problema, mas sim a direção para onde foi apontada. Sexto sinal: você tem sonhos ou visões sobre seu futuro amor. O sexto sinal pode parecer estranho para quem não tem sensibilidade espiritual aguçada, mas é muito real. Você já teve sonhos, visões ou intuições muito claras sobre como será seu futuro relacionamento. Não são fantasias românticas comuns. São experiências que pareciam reais demais para serem apenas sonhos. Você via rostos, sentia presenças, experimentava emoções que não pareciam vir da sua mente consciente. Às vezes, acordava com a certeza de que conheceu alguém durante o sono. Ou tinha insights súbitos sobre características que sua futura alma gêmea teria. Ou simplesmente sabia, sem explicação lógica, detalhes sobre como seria sua vida amorosa. Você já experimentou algo assim? Esses momentos de conhecimento que chegavam sem você pedir ou procurar. Isso acontece porque sua alma já está conectada espiritualmente com a pessoa destinada para você, mesmo que vocês ainda não tenham se encontrado fisicamente. No plano espiritual, as almas gêmeas já se conhecem antes de encarnar ou se encontrar na Terra. Deus às vezes concede essas visões como forma de sustentação durante o período de espera. É Ele dizendo: eu sei que está difícil, mas olha o que estou preparando para você. Essas experiências também servem como preparação. Sua alma está sendo gradualmente sintonizada para reconhecer a pessoa certa quando ela aparecer. É como se Deus estivesse calibrando seu radar espiritual para que você não perca o encontro quando chegar a hora. Se você nunca teve experiências assim, não se preocupe. Nem todos os escolhidos recebem esse tipo de revelação. Mas se teve, saiba que não foi imaginação, foi preparação divina. Sétimo sinal: você passa por períodos de purificação intensa. O sétimo e último sinal é algo que pode estar acontecendo com você agora mesmo. Períodos intensos de purificação interior, onde tudo na sua vida parece estar sendo questionado, limpo ou transformado. Durante essas fases, você se vê confrontando padrões antigos, medos profundos, crenças limitantes que nem sabia que tinha. É como se uma luz divina estivesse varrendo cada canto da sua alma, trazendo à tona tudo o que precisa ser curado. Esses períodos podem ser extremamente desconfortáveis. Você pode se sentir perdido, confuso, questionando tudo o que acreditava sobre si mesmo. Relacionamentos antigos podem terminar, situações profissionais podem mudar, sua perspectiva sobre a vida pode ser completamente alterada. Você está passando por algo assim agora? Sentindo como se sua vida inteira estivesse sendo reorganizada por forças além do seu controle? Isso não é coincidência nem azar. É preparação divina. Deus está fazendo uma limpeza profunda em você, porque sabe que em breve você vai precisar de todo esse espaço interno livre para acolher não apenas um novo amor, mas uma nova versão de si mesmo. É impossível receber algo novo enquanto estamos apegados ao antigo. Por isso Deus permite, ou até provoca, essas crises de crescimento. Ele está removendo tudo que não serve mais para abrir espaço para tudo que está por vir.
Durante esses períodos, é comum se sentir mais sensível, mais isolado, mais introspectivo. Você pode até perder a vontade de se relacionar romanticamente. Isso é normal. É sua energia sendo redirecionada para o processo de transformação interior. Confie no processo. Do outro lado dessa purificação, existe uma versão de você muito mais preparada para receber e oferecer um amor verdadeiro. Se você está passando por um período de purificação agora, deixa um coração nos comentários. Às vezes precisamos saber que não estamos sozinhos nessa transformação. Então, se você se reconheceu em vários desses sinais, quero que entenda algo fundamental. Você não está sozinho por falta de opção ou por algum defeito seu. Você está sendo cuidadosamente preparado para algo muito especial. Seu coração solteiro não é um vazio esperando ser preenchido por qualquer pessoa. É um templo sendo construído por mãos divinas, e templos levam tempo para ficar prontos. Cada tijolo é colocado com propósito, cada detalhe é pensado para durar eternamente. Enquanto outros se contentam com relacionamentos que apenas preenchem a solidão, você está sendo preparado para uma união que transformará não apenas sua vida, mas cumprirá um propósito maior no plano de Deus. Isso não significa que você é melhor que outras pessoas. Significa que você tem uma missão específica que exige um tipo específico de amor. Um amor que fortalece, que eleva, que soma força à sua missão ao invés de distraí-lo dela. Por isso, seja paciente consigo mesmo. Pare de se cobrar por não ter se encaixado nos relacionamentos do passado. Pare de achar que precisa mudar algo fundamental em você para ser amado. Você já é completo, você já é amado. E quando chegar o momento certo, essa completude encontrará outra completude. E juntos, vocês formarão algo muito maior que um simples casal. Formarão uma força espiritual poderosa. E se você sentiu esse chamado e quer se aprofundar ainda mais na sua jornada como escolhido, eu te convido a conhecer meu livro digital, O Chamado dos Escolhidos. Ele pode te ajudar a entender completamente seu propósito e como navegar essa jornada única. O link para baixar o livro digital está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Se este vídeo tocou seu coração, se inscreva no canal para continuarmos essa jornada juntos. Deixe seu like para apoiar essa mensagem e ajudar outras pessoas que precisam ouvir isso. E me conta nos comentários qual desses sinais mais ressoou com você. Compartilhe sua experiência. Sua história pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje. Lembre-se, você não foi esquecido, você foi separado. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Que Deus abençoe sua espera e transforme cada dia de solidão em crescimento e preparação para o amor que Ele preparou especialmente para você. Até o próximo vídeo.